Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Neste momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para um dos temas mais polêmicos e dramáticos dos nossos tempos: o casamento. Quantas pessoas estão desconsiderando os conselhos da palavra de Deus e tomando a iniciativa de fazer o que acham que é certo para a sua vida. No anseio de encontrarem a felicidade ou de buscarem no casamento a felicidade, esquecem que a vida conjugal não é um mar de rosas, não é um ambiente para você ficar só feliz. Porque tem os tropeços, tem os espinhos, tem as pedras pontiagudas que vão te ferir. Ao longo de uma vida conjugal, muitos problemas podem surgir, mas nenhum deles deveria levar o casal a ponto de separação. A palavra de Deus diz e nos instrui com clareza que Deus criou o homem e criou a mulher, e o Senhor fez com que eles se tornassem um só corpo para que ambos pudessem honrá-lo na formação de uma família. E Deus os abençoou para que eles gerassem filhos. E esses filhos, segundo o livro de Malaquias, deveriam ser consagrados a Deus. E o pai e a mãe deveriam ser o exemplo, o modelo de vida para que esta criança crescendo observasse neles tudo quanto Deus havia instruído, e assim os filhos formariam novas famílias, e estas novas famílias formariam novas famílias. A sociedade seria estruturada dentro de um projeto de Deus, amado, querido por Deus, e as famílias seriam também edificadas, porque, segundo a própria palavra, os filhos são herança do Senhor. Portanto, querido, há muita instrução na Bíblia. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. A palavra de Deus diz que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo como se ela estivesse servindo a Deus. Nesses termos, nestas orientações todas, nós temos a instrução precisa para uma vida feliz e bem-aventurada. Mas eu quero buscar hoje na palavra de Deus para exemplificar a você que Deus, quando é consultado e obedecido, ele restaura a estrutura de um lar. A Bíblia nos mostra que Deus chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, e ele tinha como sua esposa Sarai. Abraão, portanto, enquanto estava a caminho de Canaã, ele amava a sua esposa, vivia com ela com grande amor e apreço. Mas houve uma fome em Canaã e ele desceu ao Egito. E de lá trouxe uma serva. E esta serva, chamada Agar, foi a encrenca dentro do lar de Abraão. A palavra do Senhor diz que Sara, percebendo que estava envelhecendo e não tinha ainda gerado o filho tão desejado por Abraão, que vivia ansioso para ter nos seus braços o seu herdeiro, vendo que o seu esposo estava envelhecendo todos os dias, ela precipitou, deixou de confiar em Deus e tomou a serva e entregou para Abraão, porque através do ventre dela ela pudesse ter o filho tão desejado. Só que Abraão deitou com Sara, ela engravidou, e quando o bebê veio, aí começa a encrenca. O bebê foi o problema entre as duas, porque Agar sentiu no direito de tomar o espaço de Sara no coração de Abraão. Isso levou a Sara a ficar tão nervosa, e ela diz: você é o culpado de tudo isso, porque se não fosse as suas reclamações, certamente nossa vida estaria bem. Mas você queria um filho, e aí o resultado, olha o que aconteceu. Então Abraão mandou que Sara mandasse Agar embora, e ele assim fez. Mas Deus não agradou da atitude de Sara e trouxe Agar de volta.
O menino foi crescendo e chegou um tempo que Deus cumpriu a sua promessa e deu o filho a Sara. Isaac nasceu. Quando o menino estava já um molequinho, ele foi humilhado pelo filho da escrava. O problema ainda estava generalizado dentro do lar. É nessa hora que Deus entra para fazer o acerto. Sara diz: não quero esse menino aqui, não quero essa mulher aqui, você é culpado por tudo isso. Agora olha que confusão que nós temos na nossa vida. E as brigas eram constantes. E Abraão, desesperado, vai até Deus, mas o Senhor, o Deus restaurador dos lares, diz: Abraão, mande Sara embora, Agar embora, não se preocupe com ela, eu vou cuidar dela e vou cuidar do seu filho. Você não tem que se preocupar com isso. Preocupe-se em dar a sua vida à sua esposa, a qual eu te dei para ser sua companheira até o último dia da vida dela. Dedique-se a ela e dedique ao filho que você teve com ela, porque esta é a sua família a quem você tem que se dedicar. E Abraão, em obediência, assim fez. Mandou a sua nova e jovem esposa ou mulher embora com seu filho e ficou com a sua velha esposa, a sua amada companheira. Um lar restaurado, um lar abençoado, um lar aprovado por Deus. Deus cuidou de Agar, cuidou do seu filho e o abençoou ricamente. E ele cresceu e teve 12 filhos, assim como Deus abençoou a casa de Abraão. Portanto, meu querido, se a sua casa está destruída, o seu lar está cheio de problema, você entrou por alguma situação irreversível, creia no Deus do impossível, porque Ele pode restaurar o seu lar, restaurar a sua vida, estabelecer a paz e permitir que você goze de momentos felizes com a sua família, a quem Ele te deu as bênçãos. Amém? Pense nisso. A instrução do Senhor está na sua palavra. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, exemplos, exemplos e exemplos de que há um Deus do impossível que pode fazer o que o homem não consegue. O Senhor pode todas as coisas. Por isso eu te louvo e te agradeço em Cristo Jesus. Amém.